Provérbios 18. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo, e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que se transborda. Não é bom favorecer os ímpios, para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga, e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça, e seus lábios são uma armadilha para sua alma. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, mas a humildade antecede a honra. Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. O espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? O coração do que teme discernimento adquire conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione. Lançar sorte resolve contendas e decide questões entre poderosos. Um irmão ofendido, mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Glória a Deus! Mais um domingo na presença do nosso Deus, mais uma semana em que nós vamos celebrar a presença do Senhor na nossa casa, na nossa vida. Eu convido você a ficar em pé, vamos iniciar essa celebração dizendo: Senhor, reina em mim. Vem, Senhor, reina sobre a minha casa, reina sobre esta cidade, reina sobre o nosso país. Aleluia! O Salmo diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, porque aqui estamos. Glória a Deus. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Deu para aprender? Eu sei que com a máscara, né, fica um pouquinho abafado, mas vamos louvar a nosso Deus com toda a voz, com todo o som. Aleluia. Sobre toda a terra, sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder.
sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar? Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina sobre nós, reina sobre a nossa mente, sobre a nossa vida. Tu és o Senhor, acima de todas as coisas, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que lindo. Nós demos ao Senhor a nossa primícia. Reina, Senhor, sobre a minha vida. Reina sobre mim. É teu, eu sou teu. Porque todos os teus planos são perfeitos. Eles não podem ser frustrados. Eles são melhores. E nós queremos viver os planos do Senhor. Amém? Quem sou eu para que o grande Rei receba? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Em Deus libertar, em Deus libertar.
somos quem o Senhor diz que nós somos, Pai, teus filhos. E nesta manhã, neste ajuntamento, nós nos rendemos aos teus pés. Nós rendemos ações de graças a Ti, Senhor, com canções, com melodias, com notas, com a nossa voz, Pai, para declarar o quanto o Senhor é maravilhoso, é digno, é rei, é majestoso. Tu és o nosso Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que liberta, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu. Nós estamos nesta manhã rendidos aos teus pés, Senhor, porque não há outro digno de ser adorado, porque não há outro digno de ser exaltado, não há outro a quem devamos amar e servir, Pai, por tão grande amor por nós demonstrados naquela cruz. Nós nos rendemos nesta manhã, entregando a Ti, Senhor, as preocupações da nossa vida. Nós rendemos a Ti agora os nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa alma aflita, porque o Senhor é o nosso rochedo, rocha eterna, forte e segura, em quem estamos completamente guardados. Oh Senhor, recebe a nossa adoração nesta manhã. Recebe, Senhor amado, as nossas petições. Que o Teu bálsamo seja sobre a nossa vida. Que as palavras de vida declaradas neste altar, nesta manhã, neste domingo, neste início de semana, venham com força para nos levar a viver mais perto de Ti, Senhor. Nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos porção dobrada, triplicada do Espírito sobre a nossa vida, para que nós possamos impactar onde nós estivermos, onde o Senhor nos levar durante esta semana, onde o Senhor nos levar na nossa vida, nós possamos ser o espelho de Cristo, a Bíblia que as pessoas vão ler, porque nós somos Teus filhos e a Tua glória será vista em todo lugar. Não vai ter quem não veja a Tua glória, porque o Senhor reina. O Senhor reina sobre todas as coisas. O Senhor reina sobre todo este universo. E é nas Tuas mãos que nós entregamos esta adoração. Nós entregamos nosso momento de melodias para dedicar ao Senhor os nossos pensamentos, as nossas palavras que brotarão nos nossos lábios, no nosso coração, ministradas pelo Teu Santo Espírito. Pai, visita os Teus filhos onde estiverem acompanhando. Visita as famílias, ó Pai, da nossa igreja, da nossa comunidade. Visita os nossos amigos, visita os nossos familiares. Derrama consolo, derrama cura, derrama restauração, porque o Senhor reina, o Senhor vive e o Senhor vai voltar. Em nome de Jesus, recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Olá, nós somos a Igreja Batista do Povo Santo Amaro. Sábado passado, o Ministério de Expansão esteve nas comunidades da Jurubatuba para entregar cesta para aqueles que precisam. Além de ajudarem, eles tiveram um tempo de comunhão junto aos jovens que também se disponibilizaram. E você, quer participar? Procure o Gabriel e venha somar com eles. Os jovens estão a todo vapor. Sábado passado tivemos aqui na nossa igreja a sessão cinema com o filme O Quarto de Guerra. Então vocês jovens não deixem de participar. Todos os sábados estamos aqui às 19h30 em comunhão para adorar o Senhor nosso Deus com alegria. Vocês conhecem o Projeto Bora?
Estamos com um projeto lindo num abrigo de crianças. E agora, no Dia das Crianças, reunimos alguns voluntários junto com a Aline para alegrar o dia deles. As crianças escreveram cartinhas com seus desejos para o Dia das Crianças. E vários voluntários adotaram essas crianças e compraram presentes para que elas possam se sentir amadas. E junto com o projeto Bora Criança, no dia 17 de outubro, às 9 horas da manhã, os voluntários estarão se reunindo no INSEC. Procure a Aline e o Biel para participar. E o Intertim está de volta à sua casa. Neste domingo, a partir das 10h30 da manhã, os pré-adolescentes a partir dos 11 anos estarão no auditório adorando ao nosso querido Deus. Começamos o nosso jejum. Nestes dias de 7 de outubro a 15 de novembro, estaremos orando em unidade por uma renovação espiritual em nossas vidas e famílias. Haverá instruções em todas as nossas redes sociais acerca de quais tipos de jejum você pode fazer e também os motivos de oração. Participe desse mover do Espírito através da oração coletiva da nossa igreja. Fiquem ligados em toda a nossa programação semanal dentro do app. Se inscrevam e participem. E não se esqueçam de seguir e interagir em todas as nossas redes sociais. Desejamos a vocês uma ótima semana. Deus abençoe! Bom dia, a graça e a paz, amém? Com muita alegria que estamos aqui nessa manhã, na casa do Senhor, para prestar culto a Ele. Então é com muita alegria que estamos aqui, com o único intuito de prestar culto e adoração a Deus. Essa é a motivação de nós nos reunirmos, a motivação de estarmos aqui nessa manhã, prestar a Ele o nosso culto. Quero mais uma vez desejar bom dia, boas-vindas, meu nome é Gabriel, sou membro aqui da IBP Santo Amaro, talvez os membros já me conheçam, e hoje o Senhor me deu a responsabilidade de trazer a palavra para a igreja. Antes de trazer a palavra, eu gostaria de saber se tem entre nós visitantes, alguém que nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez, pudesse colocar de pé, para que nós possamos conhecê-los. Glória a Deus, glória a Deus. Ainda não podemos abraçá-los, mas sintam-se bem-vindos, saibam que essa casa é um lugar para vocês. E se vocês vieram convidados para alguém, que essa pessoa possa nos apresentar, então nos procure no final do culto. Nós tudo é que vocês sejam bem-vindos aqui. Amém? Glória a Deus. Para essa manhã, eu queria convidar a igreja a abrir a Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 4. Nós vamos aprender nessa manhã com duas figuras, duas pessoas que Deus usou para livrar o seu povo, Débora e Jael. Amém? Então, Juízes capítulo 4. Antes de ler este capítulo, eu queria contextualizar a Bíblia até Juízes. Talvez você é um visitante e não está familiarizado com o livro de Juízes, ou talvez você já é um crente de longa data, mas tem esquecido, então acho que vale a gente recapitular. O que o mundo era quando Juízes foi escrito? Gênesis, Deus criou o mundo e depois teve uma série de acontecimentos, mas é marcado por uma aliança que Deus faz com o primeiro patriarca, Abraão. Então em Gênesis Deus faz uma aliança com Abraão, e essa aliança é assim, o seu povo, sua parentela será grande, e eu vou dar para esse seu povo, para os seus filhos, uma terra e vou dar paz. Ele sela essa aliança com Abraão em Gênesis, e aí Êxodo conta a história do começo do cumprimento da palavra, onde esse povo, o povo de Israel, sai do Egito, liderado por Moisés, e começa então a marcha em relação à terra prometida, que nós conhecemos muito bem, que são os anos no deserto. A promessa foi feita em Gênesis, em Êxodo ela começa a se cumprir, e aí nós passamos. Êxodo também começa o começo dessa marcha do Egito até a terra prometida, fala desses anos que eles passaram no deserto. Êxodo vai falar um pouco sobre como deve ser o templo, onde eles devem adorar, como eles devem adorar. Êxodo, vamos para Levíticos. Levíticos vai mostrar basicamente orientações de Deus durante essa caminhada, orientações de sacrifício, orientações de como cultuar também a Deus, orientações de festas. Levítico é um livro de fato de lei. Ele vai ter durante todo o livro leis para o povo de Deus, onde Deus fala, olha, eu estou levando vocês para uma terra prometida, e vocês devem viver de acordo com os meus estatutos.
Depois de Levítico, Números. Números tem esse nome porque começa com a contagem do povo de Israel, do exército, então contou os homens, as tribos, para se preparar para uma guerra. E Números, eles continuam nesse caminho para a Terra Prometida. E aí tem Deuteronômio, que também é uma recapitulação das leis. E aí Deus insiste em dizer: se vocês me obedecerem, vocês terão um bom futuro. Porém, Deus também deixa claro para o povo da aliança as consequências da desobediência. E a promessa que foi feita lá em Gênesis, ela é cumprida em Josué, através da figura de Josué. E o livro de Josué, ele vai contar basicamente as conquistas desse povo. Então, a aliança que foi feita lá em Gênesis para Abraão foi cumprida em Josué. Então, a gente vê que o povo passou por um grande período. A Bíblia fala que a geração que ouviu a promessa não chegou até a promessa. Inclusive, Moisés não chegou até a promessa. Moisés pôde ver, e aí o fim de Deuteronômio é basicamente a morte de Moisés e o começo de Josué. E aí Josué é um período onde o povo, enfim, chega à Terra Prometida. Mas essa Terra Prometida, existiam outros povos. E Josué é um período de conquista, onde Josué, liderando o exército de Israel, guerreia contra os povos que já habitam na terra de Canaã. E Josué é um livro de muitas conquistas. O povo, de fato, toma posse da terra, ele se distribui, Josué organiza a distribuição da terra e morre. E diferente de Moisés, que já preparava um líder, Josué não preparou um líder. Então, após a morte de Josué, começa o livro de Juízes. Juízes tem este nome porque é o período em que o povo de Deus não teve um rei e uma figura de um líder. Tiveram juízes. Tiveram 12 ciclos de juízes, onde um ciclo era constante. O povo chegou, conquistou a terra, mas desobedecia e esquecia de Deus. Quando esquecia de Deus, um povo inimigo se levantava contra Israel, e Israel se tornava servo daquele povo. Aí Israel clamava a Deus, e Deus levantava um juiz. Então, a figura de Juízes, o livro de Juízes, vai contar sobre 12 ciclos como esse. Libertação, esquecimento, escravidão, clamor. Libertação, esquecimento, servidão, clamor. O livro de Juízes são 12 juízes, e alguns são mais conhecidos, como Débora, acredito que todos conheçam a história, Gideão e Sansão, que foi o último juiz. E aí o período do livro de Juízes termina com um novo rei. Então, começa com a morte de Josué, período sem rei, e Juízes acaba em 1 Samuel. Não, mentira, tem Ruth ainda. Ruth é uma história que se passa dentro do período de Juízes, então é como se fosse um adendo do livro de Juízes. E aí tem 1 Samuel, que ele unge o primeiro rei, que foi Saul, muito bem, e depois de Saul, Davi. Então, esse é o período de Juízes. Foi esse período aí, onde 300 a 500 anos, onde o povo de Deus viveu sem uma figura de um líder, mas sim com alguns ciclos. E hoje a gente vai ler sobre um desses juízes, que é Débora, que está no capítulo 4. Vamos ler? Juízes, capítulo 4. Vamos ler o capítulo todo, e a pregação de hoje vai ser uma exposição dessa passagem, amém? Eu vou ler junto aqui com o telão, para toda a igreja ter a mesma. Vai ser Juízes 4, do 1 até o último versículo, 24. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim, o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera. Cícera é um homem, tá? Embora seja um nome para nós feminino, Cícera é um homem. Que habitava em Arosete Agoim. Os israelitas, então, clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. E ela se sentava debaixo de uma tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas que a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, ordena a você que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá até o monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo, com seus carros de guerras e tropa, junto ao rio Quizon, e entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei, mas se você não for, eu não irei. Então Débora respondeu: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do teu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher,
Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiam, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendente de Jobabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. E quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, e Arosete a Goim, ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia que o Senhor entregou Sísera em suas mãos, e o Senhor está indo em sua frente. Então Baraque desceu do monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera, e todos os seus carros de guerra e o seu exército a fio de espada, e Sísera desceu do carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e os exércitos até Arosete a Goim. Todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé, para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda. Meu senhor, não tenha medo. E ele entrou, ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu então a vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique na entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia em um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu mostrarei a você o homem que está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. Tem mais um aí. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles os destruíram. Até aqui, amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, nessa manhã estamos em Tua casa para ouvir de Ti, ouvir a Tua palavra, porque sabemos que quando somos expostos à Tua palavra, ela ministra o nosso coração, Pai. Então, eu te peço que o Senhor fale através das Suas Escrituras, que nós possamos aprender do Senhor, aprender, ó Pai, com a Tua palavra que é vida para nós, com a Tua palavra que é guia para nós, com a Tua palavra que é lâmpada, que ilumina os nossos caminhos, e assim nós não andamos em caminhos que são escuros, porque o Senhor ilumina e nós sabemos para onde vamos quando andamos de acordo com a Tua palavra. Sim, Senhor, de acordo com a Tua palavra, o Senhor ministra o nosso coração essa manhã. Que o Senhor me use para expor, explicar e conversarmos em cima dessa palavra, e não que eu use as minhas opiniões com a palavra de base. Pelo contrário, que as minhas opiniões sejam desaparecidas, que somente a Tua palavra brilhe nessa manhã, Pai. Te pedimos que o Senhor fale no coração, abra os nossos ouvidos para ouvi-lo, nosso coração para senti-lo, a nossa mente para entendê-lo, e que nessa manhã possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Amém. Amém? Então, lemos aqui a história de um desses juízes, Débora. E essa história de Débora ela é peculiar, porque ela é marcada por duas mulheres, Débora e Jael. Cada uma em uma situação diferente, cada uma em um contexto diferente. Débora era juíza, Baraque era o chefe militar, e Jael, ela é um parênteses dessa história toda que aparece no final. Então, o livro de Juízes, ele se passa no contexto onde Israel era liderado por juízes. Esses juízes eram levantados após um clamor do povo. O povo clamava a Deus e Deus levantava um juiz. E Débora, então, ela foi a quarta juíza. Antes dela tinha sido Sangar, Eude e o primeiro, Otniel. Então, Débora, esse período de Débora vai começar com ela, mostra que ela já era uma mulher que atuava no local, ela julgava. E os juízes, no livro de Juízes, eles tinham uma função mais militar. A gente vai ver que os outros juízes, Gideão, até mesmo Sansão, eles eram líderes que tinham mais a função militar, de ir à guerra e comandar o exército. Débora era a única juíza que, de fato,
a Bíblia deixa explícita que a função dela era mais judicial. Então as pessoas traziam a ela os causos, os acontecimentos, e Débora julgava. Débora dava o veredito. E aí aqui neste período, Débora, como ela era da parte judicial, ela tinha um comandante do exército, que era Baraque. E aí, aqui no versículo 3, fala que os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim, que era o exército que estava oprimido, tinha 900 carros de ferro. A Bíblia deixa explícito esses 900 carros de ferro, porque era uma tecnologia muito avançada para a época. Inclusive mais avançada que a que o povo de Deus tinha. Então, por isso que eles tinham medo do exército de Jabim, porque era um exército muito mais avançado. Imagine que eles tinham a tecnologia de guerra mais avançada que se pode ter hoje. E uma nação que tem menos poderio, poder bélico, teme, de fato, atacar uma nação que tem mais poder. E aí aqui fala que Jabim tinha um exército de 900 carros de ferro e durante 20 anos oprimia o povo de Israel. O povo de Deus, o povo da promessa, o povo que viu tantas conquistas, vivendo novamente debaixo de uma opressão. E a palavra fala que eles viveram debaixo dessa opressão porque eles desobedeciam e esqueciam do Senhor. E então Deus levanta Débora, e aí fala que Débora, como profetisa, chama Baraque como comandante do exército. Porém, a primeira reação quando ela chama Baraque, ela explica, olha, Deus vai dar Jabim para nós, vamos atacar. Mas Baraque, com medo, não sentiu segurança para ir sozinho. E precisou confirmar que ela fosse, mesmo que ela não fosse guerrear. Falou, se você for, eu vou. Mas se você não for, eu não vou. E Débora, ela tinha certeza do que Deus tinha falado com ela. Débora tinha certeza daquilo que Deus tinha falado. Então, ela concordou. Ok, vou contigo. E eles foram, e aí, no meio da história, a gente vê um parênteses. A história, ela segue a narrativa contando de Débora, mas no meio do nada, aparece aqui Éber. Por que a Bíblia fala isso? Porque Éber, ele não era do povo de Israel. Então, o povo de Israel, Débora, seguiu em direção ao exército de Jabim. E no meio dessa história toda, enquanto isso, no lúcio do castelo, tinha lá uma família, chamada Éber e Jael. Eles não eram israelitas, eles não faziam parte do povo de Deus, mas eles também não eram no exército inimigo. Eles eram um grupo de nômades, e eles tinham se separado do grupo original deles, que eram os queneus, e Éber tinha uma comunidade de nômades que vivia perto de onde aconteceria a guerra. Então a única coisa que eles tinham a ver é, eles estavam habitando perto do local onde aconteceria a guerra entre Israel e Jabim. E aí, nesse meio tempo, eles estavam lá, voltamos para a história, mostra que, de fato, o Senhor entregou os exércitos a Israel, cumprindo exatamente o que ele falou. Deus mandou eles irem até o Monte Tabor. E por que Baraque não quis ir para lá? Porque imagine você é um exército menor, com menos arma. Se você está no topo do monte, você vai ser cercado. Então você fica com medo de você ser cercado pelo exército inimigo e morrer. Esse era o medo que Baraque tinha. Mas Débora estava confiante na palavra que Deus tinha. E aí a palavra mostra que Deus cumpriu exatamente o que ele falou. Eles se reuniram no topo do monte, aí mostra que o exército inimigo de fato veio atacá-los, mas o Senhor é quem venceu a batalha. A ênfase aqui na batalha não fala que o exército de Israel, com as suas armas, e era muito mais poderoso, venceu. Não. A palavra deixa claro, quem venceu foi o Senhor. No capítulo 5 de Débora, repete a história, só que de uma forma poética. Essa história ela é mostrada 2 vezes no livro de Juízes. Capítulo 4, de uma forma literária, capítulo 5, de uma forma poética. Débora começa a cantar a Deus, agradecendo pela vitória, e ela começa a cantar narrando a mesma história. Então a gente vai ver a mesma história no capítulo 4 e no capítulo 5. A diferença é que no 4, como nós lemos, foi a história no sentido literal dela. E no capítulo 5, Débora canta que Deus usou os elementos da natureza para derrotar o exército inimigo. Mais uma vez, Deus usando os elementos da natureza para derrotar o exército inimigo. Aconteceu isso durante quando o povo fez a travessia do mar e o Senhor abriu para que ele passasse e fechasse para que o outro exército morresse. Enfim, e quando o exército de Israel de fato derrotou o exército inimigo, o comandante Cícera saiu correndo. Ele conseguiu se safar. E quando ele correu, ele foi parar justamente na casa de Jael, que é aquela história que escorria paralela. E o Senhor entregou o inimigo a Jael, não numa guerra, mas na própria casa dela. Jael sabia de tudo o que estava acontecendo, chamou o rei para dentro, chamou o comandante para dentro, Cícera, está fugindo da guerra? Não tem problema, vem aqui em casa. E aí ela deu de beber, deu espaço para ele dormir, e enquanto ele dormia, a Bíblia fala que ela matou
E aí houve paz em Israel. E ela é considerada uma mulher bendita. Ela é amiga de Israel, porque mesmo não sendo do povo de Deus, ela matou o comandante do exército inimigo. Essa é a história de Débora e Jael. Esse é o contexto que nós vemos nessa história, e sabendo disso, como nós podemos aplicar para a nossa vida? Como que nós podemos aprender com essa história? O primeiro ponto é, nós devemos obedecer ao Senhor, assim como Débora obedeceu. Débora recebeu um comando claro do Senhor, e ela obedeceu a ele. Ela tinha convicção daquilo que o Senhor tinha direcionado para ela. Convicção suficiente para que Baraque fosse com ela. Aos olhos racionais, aquilo que o Senhor tinha ordenado para Débora não parecia a melhor estratégia. Mas ela sabia que aquilo que aos olhos naturais não parecia o melhor, por ser uma ordem de Deus, ela poderia confiar. A estratégia que o Senhor havia dado a Débora não era a melhor aos olhos de Baraque. Ele titubeou e, de fato, Débora o direcionou a atacar. Débora que chama, vamos atacar. Deus está dando esse povo para nós. Quando o Senhor nos instrui de algo, muitas vezes essa instrução que nós podemos ler na Tua Palavra não é o que aos nossos olhos faz sentido. Durante a Palavra do Senhor, nós podemos ver inúmeras instruções, inúmeros comandos de Deus para a nossa vida, onde nós, aos olhos naturais, olha e fala, não faz sentido. Não faz sentido essa instrução de dar outra face. Não faz sentido. Eu acho que do meu jeito é melhor, que é não dar outra face e sim revidar. Mas o Senhor, Ele nos dá instruções na Tua Palavra, nos dá uma série de instruções, onde nós precisamos obedecer com a mesma certeza que Débora obedeceu aquele comando. Precisamos obedecer aos estatutos, aos mandamentos de Deus, aquilo que Ele nos ordena a fazer, com a certeza de que se Ele nos ordena, com certeza Ele está cuidando de tudo. Não era Débora que ganharia as batalhas, não somos nós, na nossa força, no nosso braço, que venceremos as batalhas. Não somos nós, no nosso exército, na nossa força, que vamos vencer algo. Se o Senhor nos permite conquistar algo, é porque de fato Ele é quem conquistou por nós. Se o Senhor nos permite conquistar algo, é porque de fato Ele quem batalhou à nossa frente. E tendo este Deus que batalha à nossa frente, como não vamos obedecer aos seus mandamentos? Nós precisamos ter no nosso coração a mesma certeza que Débora tinha, de que o mandamento que o Senhor nos ordena, nos instrui, é o que de fato devemos seguir. Débora, ela foi obediente. Ela não foi uma juíza que foi marcada pela coragem bélica, pela força dela. Ela foi uma juíza que foi marcada pelo simples fato de ser obediente ao Senhor. Ela foi obediente. E a palavra nos mostra tantos benefícios em sermos obedientes a Deus. Obrigado, pastor. Tantos benefícios em sermos obedientes a Deus. Tantos benefícios. E se nós olharmos aqui na história de Débora, o povo venceu por uma única atitude dela, obedecer. A única atitude que Débora precisou tomar para que o povo vencesse essa batalha foi a obediência. Tão simples como, não dependia do que eles tinham, do tamanho deles, somente da obediência dela. E assim é com nós, o povo de Deus. Basta obedecer ao Senhor, porque a palavra fala que é Ele quem vai à nossa frente e vence as batalhas. Muitas vezes nós achamos que vencemos na força do nosso braço, ou naquilo que nós podemos fazer, no nosso conhecimento, mas a palavra de Deus mostra que as guerras do povo de Deus, quem vence não é o povo de Deus, é Deus. As guerras do povo de Deus não são vencidas pela força do povo de Deus, mas porque Deus venceu por eles. Porque Deus venceu por eles. Toda vez que o povo obedeceu a Deus, Deus venceu por eles. Foi assim na travessia do mar, não foi? O povo obedeceu, atravessou, não teve nenhuma ação humana para que aquele mar se abrisse. Nenhum homem poderia fazer aquilo. O Senhor apenas fez o que Ele havia direcionado e cumprido o que Ele faria. O Senhor, Ele não mente, não se esquece e não erra em nenhuma de suas promessas. Mas nós, como povo, muitas vezes erramos. Como o povo de Israel, que experimentou tantas coisas, caía em um ciclo de desobediência, nós precisamos ter em nossa mente e em coração a certeza da obediência do Senhor. Não como barganha, mas como tranquilidade. Porque muitas vezes as lutas nos deixam angustiados, porque nós achamos que é nós quem vamos vencê-las. Muitas vezes nós ficamos angustiados pelos problemas que nós entendemos que depende de nós para que elas sejam vencidas. Sendo que a palavra de Deus nos dá tranquilidade para falar, não é você que vence suas batalhas, sou eu. A nós cabe somente obediência.
Então essa é a primeira lição que nós podemos aprender com essa história. Débora obedeceu a Deus, seguiu em direção a uma guerra que para os olhos das outras pessoas parecia perdida, mas ela sabia que obedecendo a Deus, eles não seriam derrotados, como de fato não foram. Nós precisamos aprender com Débora a obediência. Aprender com Débora a obediência em cumprir o que o Senhor nos instrui, mesmo quando aos nossos olhos pareça bobagem ou perda. Mesmo que aos nossos olhos não faça sentido, a obediência no Senhor, assim como Débora experimentou disso, nós devemos experimentar. O segundo ponto que nós podemos aprender nessa história de Débora, o Senhor, Ele é fiel nas suas promessas. O Senhor, Ele havia prometido, quando Ele deu a ordem a Débora, Ele prometeu que daria o exército inimigo nas mãos dele. E o Senhor não falhou nessa promessa. Mais uma vez, o povo de Israel experimentou a vitória por causa de Deus. Mais uma vez, em tantas e tantas vezes nós vemos, desde Gênesis e durante toda a história, o povo de Deus vivendo vitórias por causa de Deus. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. O Senhor é fiel em tudo. E em Jesus nós temos promessas do Senhor. Nós temos promessas de paz. Temos promessas de provisão. Temos promessa da certeza da tranquilidade no meio da angústia. Nós temos a promessa do perdão. Nós temos a promessa da vida eterna. Nós temos através de Jesus promessas para a nossa vida. E o que o Senhor, Ele é fiel para cumprir. Porque Ele é o mesmo Deus que foi fiel para cumprir as promessas que fez ao seu povo nos tempos da Bíblia. A paz é uma promessa do Senhor. E Ele é fiel para cumprir essa promessa. A provisão é uma promessa do Senhor. E Ele é fiel para cumprir essa promessa. A certeza da segurança em meio de tempos de guerra é uma promessa do Senhor, e Ele é fiel para cumprir essa promessa. O Senhor, Ele é fiel, o Senhor, Ele é fiel, Ele nunca deixou de cumprir nenhuma promessa do Senhor ficou sem se cumprir. Pelo contrário, todas foram cumpridas dentro do tempo, dentro do propósito do Senhor. E de fato Ele cumpriu. Nós podemos aprender nessa história que o Senhor cumpre as suas promessas. O Senhor é fiel nas suas promessas. E nós, como povo, devemos ter essa certeza. Devemos nos lembrar nos tempos difíceis das promessas que nós temos em Jesus. Lembrar das promessas que nós temos em Jesus e ter a certeza, o Senhor é fiel para cumprir. No tempo da angústia, nos lembrar das promessas de paz do Senhor e saber Ele é fiel para cumprir. No tempo da dificuldade, nos lembrar das promessas que temos em Jesus, de provisão e saber que Ele é fiel para cumprir. Jesus nos dá tantas promessas de vida e a maior promessa de todas, a promessa de que tudo que nós passamos nessa terra é pouco, pequeno, passageiro, um fascículo, se comparado à vida eterna que passaremos. Isso é uma promessa, a melhor promessa, e Ele também é fiel para cumprir. Que os nossos olhos estejam fixos nas promessas do Senhor e na certeza do cumprimento delas, na certeza do cumprimento de cada uma delas. Entre as promessas que temos em Cristo, temos perdão dos pecados, temos a vida eterna, temos o cuidado conosco, auxílio, proteção, provisão, paz, a promessa que Ele nos guiará, a promessa que Ele estará presente conosco, mesmo quando parece demorar, Ele cumpre. Esse é o nosso Deus. E nós devemos ter a certeza que Débora tinha, que Ele era fiel na promessa, para que em nossas vidas nós sejamos fiéis a Ele, assim como Ele é fiel a nós. E sabendo que, mesmo quando não somos fiéis a Ele, permanece fiel a nós. Não é mesmo? Assim como a canção, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel a nós. O Senhor, Ele é fiel. O Senhor é fiel. O povo de Israel pecava, o povo de Israel sofria, porque eles esqueciam do Senhor e da sua fidelidade. A palavra de Deus mostra mais para frente, que Deus fala ao povo de Israel, ó Israel, quantas vezes eu tentei juntar vocês, assim como uma galinha tenta juntar os seus pintinhos. O Senhor, durante toda a história, mostra a fidelidade ao povo de Israel, e o povo perecia, porque se esquecia, desobedecia, não cria. O povo de Israel sofria, porque desobedecia e não cria. Que possamos ter em nosso coração a certeza do cumprimento das promessas do Senhor. E o terceiro ponto, e talvez o mais importante dessa pregação de hoje, é cumprir o nosso papel
onde nós estamos e com o que nós temos. A história termina, não é com Débora nem Baraque. Embora Débora seja juíza e Baraque seja o comandante do exército, a história dessa guerra e deste período de tribulação de Israel termina com uma mulher simples na sua casa chamada Jael. A história, esse período de guerra termina e a paz é instaurada em Israel. Não foi na maior guerra, sim, foi parte fundamental, mas a história termina, a paz é selada, o comandante do exército inimigo é morto por uma mulher simples na sua casa, chamada Jael. Jael, ela estava em sua casa, ela nem era parte do povo de Israel, ela apenas morava perto de onde aconteceu a guerra. E ela sabia de tudo que estava acontecendo. E quando houve essa vitória, esse triunfo do povo de Deus sobre o comandante, sobre o exército inimigo, a Bíblia fala que todo exército inimigo foi morto. Porém, o líder deles, Cícera, conseguiu se safar. E ele saiu correndo. E quando ele saiu correndo, eu imagino que vê a destruição, vê todo o seu exército sendo destruído, eu imagino que ele correu sem direção, foi para onde dava. E aí ele sabia que a comunidade nômade, onde Débora, onde Jael e Heber ficavam, tinha paz com o povo deles. Então ele correu em direção e ele viu a casa de Jael no meio do deserto e foi. E ele pediu abrigo para Jael. O Senhor entregou o inimigo nas mãos de Jael, na casa dela, deitado na cama dela. O comandante entrou na casa de Jael e Jael foi esperta. Jael foi uma mulher atenta. Ela sacou, opa, esse cara ele é inimigo, e ele veio até aqui à minha casa, vou agir com sabedoria, com astúcia. E Jael chama o inimigo para sua casa, oferece o que beber, oferece um lugar para descansar, e a Bíblia fala que enquanto ele descansava, numa passagem até forte, Jael pega uma estaca e mata. E ali, quando o povo, aí depois disso veio o exército, veio Baraque, o exército de Israel atrás desse rei, e aí ela fala, Jael, vem aqui, eu já matei. Estava morto. Jael é um exemplo de como o Senhor também nos dá a oportunidade de agirmos em seu nome no nosso cotidiano. Jael não estava na frente do exército. Jael não estava com Débora liderando, profetizando, sendo juíza. Jael não estava na frente do exército de Baraque, com os homens guerreando. Jael estava em sua casa. E o Senhor entregou o inimigo na sua casa. E tudo que Jael fez foi assertiva. Ela fez o que era certo, no momento certo, na hora certa, e destruiu o inimigo. Ela foi oportuna, ela foi certeira, e ela fez o que sabia, como fazia. Por quê? Porque naquela época, lembrando que eles moravam em tendas, e naquela época era costume que as mulheres que levantassem as tendas. Então Jael, ela era habituada a usar de fato a estaca, a usar o martelo, porque ela era uma mulher, e as mulheres naquela época levantavam as tendas. Então Deus usou aquilo que ela sabia fazer, os instrumentos que ela tinha na hora, para que ela cumprisse a vontade dele. A maior vitória de Israel não foi no campo de batalhas. A maior vitória de Israel foi numa simplicidade de um lar, na simplicidade de uma mulher, na simplicidade de uma ação, com 2 instrumentos. Muitas vezes nós entendemos que as vitórias que o Senhor entrega, ou nós queremos estar à frente de grandes lideranças, grandes exércitos, grandes situações, na frente de muitas pessoas, mas nós também devemos ter a humildade de Jael, que ficou em sua casa, e o Senhor entregou o inimigo ali, e bastou que ela fizesse algo simples, para que o inimigo fosse destruído. Muitas vezes o Senhor está entregando a vitória, muitas vezes o Senhor está entregando a nós situações no nosso cotidiano. E já ela teve a sagacidade, a sensibilidade de enxergar isso no cotidiano dela. Ela teve a simplicidade de usar o que o Senhor tinha dado para ela, uma estaca de madeira e um martelo. Os instrumentos que Deus tinha dado para ela, a oportunidade que Deus tinha dado para ela, para agir de acordo com o Senhor. Muitos de nós não estamos à frente dos exércitos como Baraque. Muitos de nós não estamos como Débora liderando grandes multidões. A maioria de nós, se olharmos com sinceridade para a nossa vida, estamos na situação de Jael, na simplicidade da nossa casa, na simplicidade dos nossos afazeres cotidianos.
Mas nós não devemos menosprezar isso. O Senhor, Ele nos usa e Ele quer nos usar naquilo que nós temos e sabemos fazer e onde nós estamos. Ele não precisou levar Jael para o meio do campo de batalha para usá-la. Ele usou na casa dela, com o que ela tinha e com o que ela sabia fazer. Jael estava em casa e o Senhor preparou tudo para que ela fizesse. O Senhor preparou tudo para que ela fosse bênção onde o Senhor plantou. Jael talvez seja a mulher mais simples de toda essa história. A mulher com menos recursos, com menos oportunidades, mas a que foi a responsável por dar um desfecho à história. E lá atrás, no começo do capítulo, nós lemos que quando Baraque se intimidou ante o exército, Débora falou: tá bom, você não quer comandar o exército? Então o Senhor vai entregar esse exército nas mãos de uma mulher. E essa mulher não foi Débora. O Senhor entregou exércitos na mão de Jael. Uma mulher simples, que estava no lugar certo, na hora certa, fazendo aquilo que o Senhor determinou que ela fizesse, com o que ela sabia. Quantas vezes o Senhor nos dá pequenas instruções do que fazer, pequenos direcionamentos, mas nós achamos, não, acho que não é para fazer. Porque se for mesmo do Senhor, vai ter muita gente para ver, ou então vai ser uma grande vitória. Não é possível que Deus quer que eu seja bênção num pequeno grupo com 2 pessoas. Deus me quer pregando para uma multidão de 200 pessoas. Não sei se Deus quer me usar de fato aqui para pregar só para minha família, para meu pai, para minha mãe. Não, eu creio que Deus quer me usar para pregar para uma multidão. Não, eu não acho que Deus quer me usar para trazer o louvor aqui num culto de quinta-feira. Deus quer me usar para trazer o louvor num culto de domingo da sede, de preferência. Um congresso com muitas pessoas. Mas Jael, ela é o exemplo o oposto de tudo isso. De um Deus que nos usa no cotidiano, nas coisas pequenas e com o que nós sabemos fazer. O Senhor vai muitas vezes, na maioria das vezes, nos usar no nosso cotidiano. Às vezes a gente fica atento: Senhor, usa-me. A gente ora: Senhor, usa-me, por favor, usa-me. E nós ficamos esperando uma grande oportunidade. Senhor, usa-me. Então, quando for, me dá um grande palanque. Me dá uma grande situação para eu ser usado pelo Senhor. Senhor, usa-me. E a gente fica esperando uma grande oportunidade. E muitas vezes o inimigo, o Senhor está entregando na porta da nossa casa. Senhor, usa-me, eu quero ser usado por Ti, para as multidões, para as nações. Amém. É bíblico. Se você tem um chamado transcultural, o Senhor vai te enviar. Se o Senhor desejar, Ele também vai te expor a grandes multidões para que você seja bênção na vida de muitas pessoas. Mas não dependemos disso para ter o sucesso do Senhor e para ser usado por Senhor. O Senhor vai nos usar onde nós estamos. Teremos bênção onde o Senhor nos plantou, com o que nós temos. Que nós possamos olhar o lugar onde o Senhor nos plantou e o que Ele tem nos entregado, não como motivo para buscar muito além disso, mas como a sagacidade que Jael teve para: se o Senhor me colocou aqui e me deu essas ferramentas, é porque Ele quer me usar aqui com isso que eu tenho. Se o Senhor me colocou numa sala de aula com 20 alunos, é porque Ele quer me usar aqui. Se o Senhor me colocou em uma obra com outras pessoas nessa obra, Ele quer me usar aqui. Devemos ter essa sensibilidade de reconhecer que se o Senhor nos permitiu que estivéssemos em tal lugar, desempenhando tal função, é porque Ele quer, pode e vai nos usar ali. Assim como Jael. A Bíblia não fala se ela desejava estar entre os grandes exércitos. Eu imagino inclusive que não, porque eles estavam retirados numa comunidade que nem faziam diretamente parte da guerra. Mas foi suficiente para que ela, na simplicidade, cumprisse. E ainda mais a simplicidade de sendo uma mulher, que nos tempos da Bíblia tinha um contexto muito diferente do que temos hoje. O Senhor usou uma liderança feminina e entregou o rei, o comandante do exército inimigo, nas mãos de outra liderança feminina. Olha a simplicidade. A simplicidade de uma mulher nos tempos de Juízes foi a responsável, por causa do Senhor, de derrotar o exército inimigo. Possamos aprender com essa história, queridos. Primeiramente, aprender a obedecer ao Senhor, assim como Débora obedeceu. A obedecer aos seus estamentos, os seus estatutos, a obedecer aquilo que Ele nos ordena, a obedecer com a certeza de que, de fato,
Ele é quem vai à nossa frente e ganha a batalha. Possamos aprender a obedecer nessa história. Essa história deu certo porque começou com uma mulher obediente, mesmo com um comandante com medo. Muitas vezes essa nossa obediência vai servir de estímulo para as pessoas que estão conosco. Se dependesse só de Baraque, o comandante do exército do povo de Deus, essa batalha não teria acontecido. Mas a obediência de Débora estimulou, levou Baraque e aconteceu a batalha. Olha o que a obediência de uma mulher fez. Foi suficiente para que o exército do povo de Deus ganhasse e ainda estimulou Baraque, porque Baraque falou assim, ó, eu só vou guerrear se você for. E Débora obedeceu, ok, eu vou. A obediência dela estimulou inclusive aqueles que estavam ao redor dela. Olha como um ato de obediência é capaz de incentivar as pessoas ao nosso redor. Débora poderia falar, você não está acreditando em Deus? E discutir, e querer mostrar para Baraque como Deus era fiel. Mas Débora, ela foi simples. A única coisa que ela fez, tá bom, você não quer ir? Eu vou com você. A obediência dela foi o sermão dela. Ela não precisou lembrar Baraque das vitórias, da vitória que tinha acabado de acontecer com Eude, que foi também o juiz que libertou o povo de uma forma sobrenatural. Ela não precisou fazer uma palestra, uma pregação, bastou ela ser obediente a Deus, que serviu de testemunho e estímulo para que Baraque também fosse. Muitas vezes a nossa obediência vai ser a melhor forma de nós estimularmos e darmos exemplos para os nossos irmãos. Às vezes a gente está preocupado em pregar, em dar um sermão, mas basta sermos obedientes, queridos, que as pessoas ao nosso redor, os nossos irmãos em Cristo, que hoje têm dificuldade para ser obediente em alguma coisa, seja obediente também. Basta ser obediente no dar outra face, que nós com certeza constrangiremos e instigaremos nossos irmãos a também dar. Basta sermos obedientes no amar ao próximo, que também impactaremos nossos irmãos. Então, o primeiro ponto que nós podemos aprender, nos lembrar, sermos obedientes, assim como Débora foi. Segundo ponto, nos lembrar que o Senhor é fiel nas suas promessas. O Senhor é fiel em tudo que Ele prometeu. Durante toda a Bíblia, queridos, você vai ver um Deus cumprindo a sua promessa e as suas palavras. Durante toda a palavra de Deus, vocês conseguem ver um Deus que foi fiel em tudo que Ele foi capaz de prometer. Tudo que Ele prometeu, Ele foi fiel. Tudo que Ele prometeu foi fiel. Não houve uma promessa que o Senhor não cumpriu. Nós vemos aqui no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, nos livros históricos, tantas vitórias, tantos triunfos do povo de Deus, por um só motivo: Deus sendo fiel ao seu povo. E muitas vezes o povo não era fiel a Deus, mas Deus permanecia fiel ao seu povo. Te lembra alguma história? Talvez a minha, talvez a nossa, de um Deus que permanece fiel. O Senhor é fiel em todas as suas promessas. E terceiro ponto que nós devemos aprender com essa passagem, e talvez o principal: vamos cumprir o nosso papel, onde o Senhor nos colocou e com o que Ele nos entregou. Se é em uma tenda com uma estaca e um martelo, vamos ter a esperteza, a sensibilidade de sermos ali a pessoa que derrota o inimigo na nossa tenda com uma estaca e um martelo. Se o Senhor nos colocou em um lugar e nos deu algumas ferramentas, não vamos nos preocupar em buscar novos lugares e novas ferramentas, mas vamos nos preocupar em cumprir o papel que o Senhor designou que cumpríssemos neste lugar com essas ferramentas. Talvez você olhe para si, você vê tantas histórias do povo de Deus, tantas histórias de homens de Deus, e você pensa, não, mas Deus só usa grandes homens em grandes exércitos, em grandes situações. Não, queridos, a palavra de Deus mostra que Ele também usa pessoas simples, em ocasiões simples, e muitas vezes sem nenhum telespectador, sem nenhuma audiência. Deus usou Jael sem ninguém para testemunhar. Ela sozinha em sua casa, Deus usou. E muitas vezes é assim na nossa vida. Deus nos usa na nossa casa, Deus nos usa no nosso trabalho, Deus nos usa na nossa família, e Ele vai nos usar para fazer coisas grandiosas, assim como Jael, mas sem nenhuma audiência, porque o Senhor, Ele trabalha no nosso cotidiano. Que não fiquemos esperando grandes oportunidades para cumprir aquilo que o Senhor nos designou a ser. Que não fiquemos esperando grandes eventos, grandes ajuntamentos, para ver a mão poderosa do Senhor. A mão poderosa do Senhor
ela é manifesta na nossa casa. A mão poderosa do Senhor é manifesta na nossa casa, com a simplicidade do que temos. Ei, mulher, você que é dona de casa, você que não trabalha, o Senhor vai te usar na sua casa com o que você tem, da forma que você tiver, como você souber fazer. Assim como Jael tinha a habilidade em levantar tendas, Deus usou a habilidade dela para matar o rei, o comandante do inimigo, o Senhor vai te usar da forma que você tem. Ei, homem, você que Deus plantou em algum lugar, trabalhando com um pequeno grupo ou com um grande grupo, Deus vai te usar com o que você tem, onde você está. Que nós possamos ter a sensibilidade de Jael. Ter a sensibilidade de saber, nas suas situações cotidianas, rotineiras, pequenas, sem ninguém vendo, a mão forte do Senhor atuando ali. Amém? Vamos nos colocar de pé? Feche seus olhos essa manhã. Estamos aqui, Deus, em sua casa. Aprendemos com Débora e Jael, duas mulheres de Deus. Mulheres que Deus levantou para derrotar o inimigo. Ó Pai, com Débora aprendemos sobre a obediência no Senhor. Como a obediência nos dá bons frutos, ó Pai. Com Débora vemos os frutos que a obediência ao Senhor, a obediência ao seu direcionamento nos traz. E com Jael aprendemos que a simplicidade do dia a dia também é um espaço para o Senhor manifestar a sua mão poderosa. Ó Pai, que o nosso coração aprenda da Tua palavra, aprenda de Ti, que possamos aprender com essas mulheres de Deus, a ser obedientes, ó Pai, a ser obedientes aos Seus mandamentos, a ser obedientes aos Seus direcionamentos, mesmo que as pessoas ao nosso redor não achem que esse direcionamento seja o correto, ó Pai, se for Teu direcionamento, da Tua palavra, vindo do Senhor, que sejamos obedientes a Ele, que possamos ter a fé de Débora, para ser obedientes, e Deus, que possamos aprender também a sermos bênção, a sermos usados por Ti, e ver grandes milagres em locais simples. Sim, Deus, durante a semana, sem nenhuma audiência, sem ninguém nos assistindo, nos dê a sensibilidade para ver a Tua grande mão operando, nos dê a Tua sensibilidade para sermos assertivos e matarmos o inimigo na simplicidade do nosso lar. Nos dê, Senhor, a Tua sensibilidade, nos dê, Senhor, ó Pai, os Teus olhos para ver as situações em que o Senhor entrega o inimigo nas nossas casas, nas nossas mãos. Quantas vezes o Senhor entrega o inimigo nas nossas mãos, e basta cumprirmos aquilo que sabemos, da forma que o Senhor nos manda, e o inimigo será vencido. Possamos ter essa sensibilidade, Deus. Deus, que possamos lembrar que o Senhor permanece fiel em todas as suas promessas, em tudo que o Senhor faz. Em tudo que o Senhor faz, o Senhor é fiel. Tudo que o Senhor promete, o Senhor é fiel. Todas as promessas que temos em Jesus, o Senhor cumprirá. O Senhor já tem cumprido. Todas as promessas que o Senhor fez, o Senhor é fiel. Ó Deus, que não sejamos como o povo de Israel, que tantas vezes se esquecia, e por isso caía em novamente um jugo, novamente uma servidão. Possamos nos lembrar da Tua forte mão em tantas e tantas e tantas situações. Você pode se lembrar nessa manhã em tantas e tantas situações que a mão do Senhor operou. Tantas e tantas situações em que Ele trouxe um pão quando parecia que não viria. Tantas e tantas vezes que Ele trouxe a vitória quando o nosso exército era o menor de todos. Tantas e tantas vezes que Ele nos garantiu a vitória quando o nosso exército era tão pequeno se comparado ao inimigo. Sim, Deus, não queremos nos esquecer, pelo contrário, queremos nos lembrar e reconhecer a Tua fidelidade em todo momento, que Tu és fiel, ó Pai. Te louvamos essa noite. Aleluia. Deus liberta. Declare isso. Livre em Ti será. Sou filho de Deus. Onde Ele me plantar, me lembrarei. Tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho
Senhor, nossa oração nessa manhã, é que o Senhor ministre nosso coração, que possamos ser usados onde o Senhor nos plantar. Seu amor por mim, seu amor por mim, que Deus liberta, Livre enfim será, sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar. Sim, Senhor, confiamos nessa palavra. sou filho de Deus, sim eu sou. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Senhor, te louvamos por essa manhã, te louvamos pela manhã. Amanheceu, as misericórdias se renovaram. Amanheceu, as misericórdias se renovaram. Como é bom cultuar a Ti, ó Pai. Como é bom cantar louvores a Ti. Como é bom vir à Tua casa, erguer as nossas mãos e vozes a Ti. Como é bom ouvir da Tua palavra, que é vida para nós, que é lâmpada para os nossos caminhos. Como é bom ouvir do Senhor e aprender de Ti. Nossa oração nessa manhã, ó Pai, é de gratidão a Ti. Gratidão a Ti por este momento, por este culto, que não termina em nós, mas é direcionado a Ti. É um culto a Ti. Gratidão a Ti pelos louvores. Gratidão a Ti pela nossa comunhão, pela nossa comunidade. Gratidão a Ti a Tua palavra, que nós temos livre acesso. Gratidão a Ti, que nós temos livre acesso a Ti. Gratidão, ó Pai. Te agradecemos. E Pai, eu Te entrego a vida de cada um aqui, cada membro, cada família. Que seja uma semana de vemos a Tua mão agindo em nossos lares. Que seja uma semana onde possamos ver a Tua mão agindo grandiosas em coisas simples. Que possamos ver a Tua mão agindo grandes vitórias em situações tão cotidianas. Que nosso coração esteja sensível durante a semana para entender onde o Senhor nos entrega o exército inimigo. Te louvamos pela vida de cada família. Que eles tenham um domingo de paz, um domingo de bênção, um domingo de comunhão com suas famílias, um domingo de alegria. Que de fato sejam e experimentem da Tua paz, que é uma das tantas promessas que temos em Ti e o Senhor cumpre. Tenha uma semana de bênçãos, uma semana abençoada a cada membro aqui. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração nessa manhã. Amém. Aplauda, Senhor. Amém. Queridos, antes de dispensá-los, gostaria de lembrar também que na liturgia está um pouco diferente. Então, dízimos e ofertas está agora no final do culto. Então, você que trouxe o seu dízimo, você que entendeu o chamado do Senhor, a fidelidade ao compromisso também financeiro, e trouxe o seu dízimo, é só na hora da saída depositar nos baús que tem na frente. Você que trouxe sua oferta, você que tem um coração que trouxe nessa manhã com forma de gratidão a Deus, uma oferta financeira, também traga. Você que nos visita, este é um momento que nós entendemos que é para os membros, as pessoas que já são membros. Você que nos visita e que também deseja ofertar, também deseja agradecer ao Senhor dessa forma financeira, sinta-se livre, o envelope está na sua cadeira, só colocar o valor dentro e colocar nas urnas. Então, todo mundo que está aqui na esquerda saindo por uma porta e aqui pela direita por outra. Tenha um fim de semana de paz, queridos. Tenha um fim de semana de bênção e a certeza de Jael, de cumprir o que o Senhor nos coloca, onde nos colocar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Tenha um domingo abençoado, aleluia.